Paz, queridos, estamos aqui em mais um vídeo sobre a inteligência emocional, a gestão das emoções. O último que eu fiz foi sobre a inveja e agora um mais positivo que é sobre a resiliência 3D. Você vai descobrir por que esse título. E o que é resiliência? Procurando no dicionário antigo que eu tenho aqui em casa de 1977, essa palavra nem aparecia. Então, aí nós vemos que é um termo mais recente. E, é claro, na Bíblia também não existe esse termo. Mas a resiliência, de acordo com o dicionário, é a capacidade natural para você se recuperar de uma situação adversa, é uma superação. Após uma crise, pode ser essa crise financeira, um luto, um divórcio, enfim, alguma crise que você sofre e conseguir superar isso. É a ideia da elasticidade. Após sofrer alguma deformação, voltar ao estado original. Puxa o elástico, depois ele volta novamente. Então, é um tema muito falado nas palestras motivacionais, nos treinamentos nas grandes empresas. É esperado que os funcionários, as equipes tenham esse espírito de resiliência. E até aí o homem comum, vamos dizer que um homem em geral, não todas as pessoas, é claro, elas conseguem ter essa resiliência, que é algo comum até ao ser humano. Mas existe uma resiliência que é espiritual. É aquela que você só consegue na força do Espírito Santo. Por isso eu vou chamar da resiliência 3D, que é aquela resiliência que você vai ter que ter a sua, pode mexer com o seu físico, com as suas emoções, mas precisa do espiritual. Você precisa ter a força do Espírito Santo. Então, como eu disse, a Bíblia ela não aparece essa palavra resiliência, mas em toda a Bíblia nós vemos muitos exemplos de pessoas que passaram por grandes provações e conseguiram superar isso, conseguiram não só superar, mas crescer, ficar melhor que antes através da ajuda de Deus. Nós vemos o exemplo de José, que ele não só superou o fato de ter sido vendido como escravo, ter sido preso, acusado injustamente, mas ele conseguiu superar e ficar uma pessoa ainda melhor. Mas o apóstolo Paulo é outro exemplo maravilhoso de alguém que sofreu muito e ele tinha um espinho na carne, que nós podemos ver isso no texto em 1 Coríntios, e ele pediu para Deus tirar esse espinho na carne. A Bíblia não diz qual era esse espinho na carne, mas diz que ele orou pedindo. E Deus falou que a minha graça te basta. Então isso é uma situação que a crise não foi embora. Ela ficou. E aí como que ser resiliente quando a crise não vai embora? Porque muito que eu ouvi dessas palestras motivacionais é o quê? Que você passou aquela situação, depois você ficou melhor. Mas e quando a crise não vai embora? E quando o problema persiste na vida de uma pessoa? Como que ela vai conseguir manter esse espírito de resiliência? O apóstolo Pedro escreveu para pessoas que eu considero as mais sofridas de toda a história. Talvez nenhum de vocês que está ouvindo esse vídeo vai se identificar com essas pessoas, porque com certeza essas pessoas sofreram, infelizmente ainda tem nos nossos dias, sofreram muito mais que algum de nós sofreu, que foi o grupo de escravos que o apóstolo Pedro escreveu. Então, no meio dos cristãos, tinham pessoas que eram escravizadas, às vezes por problemas financeiros, elas eram vendidas como escravos para pagar as dívidas, ou então algumas guerras que existiam e aqueles que eram os vencidos
levavam pessoas como escravos, então existia a escravidão. E no meio desses escravos existiam pessoas que eram convertidas. E veja o conselho que o apóstolo Pedro dá. Está em 1 Pedro 2, do versículo 18 em diante, eu vou ler aqui. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo temor. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se ele for mau, porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Então, veja, o apóstolo Pedro está pedindo para que eles suportem o sofrimento com paciência, pensando no sofrimento que Cristo teve por eles. Eles estavam sofrendo injustamente e, assim mesmo, eles deviam suportar aquilo olhando para Cristo. Então, era um sofrimento que eles não sabiam se ia acabar um dia. Era uma crise contínua, mas eles deviam ter essa atitude de resiliência. Gente, essa resiliência só através do Espírito Santo. Quem que vai conseguir? Mas é possível quando a gente tem um Espírito Santo. Por quê? Porque aí a gente vai olhar, vai tirar o foco da nossa pessoa, da nossa felicidade, do nosso eu, e a gente vai olhar para Cristo. A gente vai olhar porque essa vida é passageira e eu tenho uma vida além dessa em Jesus. Jesus está comigo, Ele é o meu fiel pastor. Então eu vou olhar para Ele. Então, com esse espírito, eu vou conseguir ser resiliente diante daquele sofrimento, que foi o que Jesus falou para Paulo: a minha graça te basta. O que é essa graça? Essa graça tirava a dor, tirava o sofrimento de Paulo? Não sei, mas essa graça, ela fazia o quê? Ela inundava o coração de Paulo, ela dava sentido para aquilo que ele estava passando. Talvez você esteja passando um grande sofrimento e você nem sabe quando que ele vai passar. Você não consegue ver além. Talvez é uma doença prolongada, ou você cuida de pessoas da sua família que estão enfermas muitos anos, muito tempo, e você não vê perspectiva. Então aí você precisa ter uma resiliência em Cristo, com a ajuda dele, com o poder dele, que pode fazer a sua visão em relação àquilo mudar. E você conseguia, além de estar passando aquilo, ainda conseguir ser uma pessoa melhor, conseguir dar bons exemplos. Eu dou um exemplo aqui muito interessante que é da pérola. A pérola, como que ela é formada? Ela tem ali um molusco e lá dentro ela vai recebendo, aquele molusco ele vai recebendo alguns resíduos, algumas areiazinhas, aquilo incomoda ele, aquilo fere. Então aqueles resíduos ele vai ali juntando e vai formando a pérola. Então quando chega a formar aquela pérola é porque esse molusco já sofreu muito, já se incomodou muito, mas ele faz o que daquele sofrimento? Ele produz algo lindo, precioso, que é a pérola. Que nós também possamos produzir algo lindo e precioso pelo sofrimento, pela dor, pelas injustiças que a gente sofre, que seja uma pérola. E isso é a resiliência espiritual, essa é a resiliência 3D que o Senhor quer de nós e que o Senhor nos ajude e nos fortaleça. Amém.